Então, pessoal, boa noite a todos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as técnicas, né, de desenvolvimento mobile, né? Falar sobre desenvolvimento híbrido e quais são as técnicas que são utilizadas dentro do desenvolvimento híbrido. Então, quando nós falamos aí de um aplicativo híbrido, geralmente esse aplicativo híbrido ele vai utilizar uma base de código comum, né? Então, os mais conhecidos aí, quando se fala em aplicativos híbridos, você tem aí o HTML5, CSS, JavaScript, e em cima desse conjunto de códigos, aí toda essa lógica aí da sua aplicação, você vai ter frameworks ou softwares que façam um empacotamento dessa sua lógica aí, web, para que ela funcione dentro de um aplicativo mobile. Então, dentro das diferentes plataformas, né? Então, eu faço um empacotamento para que o meu conjunto de códigos funcione da melhor maneira possível dentro do iOS, faço um empacotamento para que ele funcione da menor maneira possível dentro do Android, e como eu tenho aqui o HTML, CSS e JavaScript, quando eu falo em web, isso seria nativo. Então, esse seria aí a ideia de aplicativos híbridos, né? Então, você consegue, com o mesmo código, né, o mesmo conjunto de códigos aí, fazer com que sejam visualizados, sejam utilizados em diferentes plataformas de uma maneira mais transparente para o usuário, né? Então, como os aplicativos nativos, a gente sabe que são construídos em plataformas específicas e linguagens específicas. Os híbridos, geralmente nós construímos utilizando um conjunto de linguagens dentro de um framework, e esse framework permite que sejam encapsulados esses nossos códigos e que haja uma camada aí de comunicação dos nossos códigos junto com o sistema operacional para que ele funcione da melhor maneira possível. Então, quando eu tenho um aplicativo híbrido, eu consigo ter funcionalidades gerais, né? Mas quando eu preciso pensar em detalhes muito específicos do meu sistema operacional, então, detalhes muito específicos de funcionamento, de interface, de funcionalidade do Android ou do iOS, neste cenário, se torna viável você trabalhar com desenvolvimento nativo. Então, aquilo que nós estamos conversando desde o começo do curso. Eu escolher uma técnica para eu desenvolver o meu aplicativo vai depender de uma série de fatores, né? Então, a parte de levantamento de requisitos vai ser muito importante aí para que eu efetivamente determine qual é a melhor estratégia de desenvolvimento, né? Então, assim, neste cenário de aplicações mobile, aplicações web, sempre eu conhecer o que é esperado do meu sistema, o que o meu sistema tem que fazer, é a melhor maneira. Então, aqui nós temos alguns exemplos, né? Então, nós vamos explorar alguns exemplos aí de frameworks para desenvolver aplicativos híbridos, né? Então, um deles é o FireMonkey, né? Desenvolvido pela Embarcadero. Ele possibilita desenvolver para iOS, Android, Windows Phone, Mac OS e outros. E ele utiliza a linguagem C++ Object Pascal, né? Então, na verdade, aí você já vi muito pessoal aí do Delphi, né? Que acopla isso aí, usa esse FireMonkey aí como um complemento do Delphi e consegue desenvolver aí aplicações
mobiles, né? Eu sou um cara que vi Delphi na época da faculdade, sinceramente não me adaptei muito e até o meu TCC terminei estudando aí com os companheiros da época e desenvolvendo em PHP, mas tem muita gente ainda que é apaixonada por Delphi, né? Então é uma possibilidade aí para os que trabalham aí com Delphi agora da Embarcadero de trabalhar num ambiente onde você consiga fazer uma aplicação híbrida aí para diferentes sistemas operacionais aí, utilizando o Object Pascal, né? Que é o nativo aí do Delphi. O Xamarin, né? Outro que ganhou bastante espaço no mercado aí, né? Ele permite o desenvolvimento utilizando linguagem C Sharp e ele possui a integração aí com o Visual Studio, né? Então eu vou integrar ele com o Visual Studio, eu já baixo a versão completa do Visual Studio, já com o Xamarin acoplado nele, integrado nele, para que eu possa fazer o desenvolvimento mobile aí. Ele também, de acordo com a Microsoft, possibilita você fazer aí a compilação aí. Mesmo a ser escolhida, sim. Entendeu? A compilação aí para diferentes sistemas operacionais. Como sempre, ambiente Microsoft, eu já fiz alguns testes com o Xamarin, eu achei ele pesado, né? O Visual Studio por si ele já é bastante pesado, né? Tem algumas coisas também que eu acho verboso, né? Porque ele herda algumas características do Java, né? O C Sharp é uma resposta Microsoft ao Java, então ele termina sendo bastante verboso em alguns momentos. E uma aplicação bastante pesada. Você tem que ter uma máquina bastante robusta para desenvolver com o Xamarin. RHO Mobile Suite, né? Ela é uma ferramenta desenvolvida em Hub, uma IDE que suporta desenvolvimento para consideráveis plataformas, né? Então Windows Mobile, Symbian, Android e iOS, levando em consideração que o Windows Mobile e Symbian é somente história, né? Então, na verdade, hoje você vai usar isso para Android e iOS, né? Uma das vantagens que ele é baseado no ambiente, num framework open source e desenvolvido para desenvolvimento cross-plataforma. Eu não cheguei a fazer um teste com ele. Se alguém conhecê-lo mais a fundo aí, quiser comentar um pouco, fique à vontade. Eu, particularmente, esse EO foi algo que veio nas minhas leituras, mas eu não cheguei a instalar na máquina e testar, ver o nível de facilidade em desenvolvimento, até porque eu também, Ruby eu vi muito pouco e também não me aprofundei muito. Agora, os outros até fucei um pouco mais. O Adobe Funny Gap, né, que utiliza a tecnologia Apache Cordova para acessar funções dos aparelhos móveis, como acelerômetro, câmera e geolocalização. Então, ele cria uma camada aí de comunicação que disponibiliza, faz uma ponte entre a sua aplicação usando HTML, CSS e JavaScript para acessar aí as funcionalidades do aparelho. Então, basicamente, você vai utilizar o HTML5, JavaScript CSS3, né? E ele vai gerar aí um encapsulamento aí dos seus códigos, né? Você vai trabalhar aí dentro de uma plataforma de desenvolvimento e ele vai encapsular seus códigos aí para gerar o seu aplicativo, né? Antigamente era o FunnyGap
era aberta, era a Apache, né, que mantinha, e depois a Adobe entrou aí na jogada e está bancando o PhoneGap atualmente. O Ionic, né? O Ionic é algo também aí que está em alta no mercado, né? Tem bastante gente que trabalha com Ionic. Ele tem foco em performance, design e tenta aproximar ao máximo aí das aplicações nativas, né? Então, ele tenta fazer um encapsulamento aí que dê possibilidades de funcionamento mais próximos das aplicações possíveis, né? Então, dentro dele você pode trabalhar com Angular, JS, TypeScript, HTML5, CSS, e todas as tecnologias de internet aí consagradas do mercado, né? Você pode trabalhar aí quando você está utilizando o Ionic, que eu acho, não tenho certeza, não fiz uma pesquisa mais aprofundada, mas eu acho que quando se fala em híbridos, ele é um dos híbridos aí baseado em HTML, ele é um dos líderes do mercado, né? A gente vê muita coisa aí sobre Ionic no mercado. React, né, que é um dos mais novos, né? Ele foi desenvolvido pela equipe do Facebook e usa basicamente JavaScript, né? Ele usa a biblioteca JavaScript para fazer aí as suas aplicações, né? Então, quando você cria uma aplicação em React, ele já cria uma estrutura básica, né? A única coisa que eu achei assim, como ponto negativo do React é que toda vez que você vai criar uma aplicação, você vai ter que ter uma boa conexão de internet, que ele vai baixar todas as bibliotecas aí para o seu projeto, para que daí, a partir daí, você comece a desenvolver, né? Então, quem tem algum problema com conexão de internet, já o React vai ser uma complicação, porque você precisa da internet para fazer a questão da estruturação do projeto, né? Quando você faz o create lá do projeto, ele vai buscar tudo isso na internet. As bibliotecas necessárias, e muitas vezes ele traz um monte de biblioteca que talvez você nem use. A Unity, né? A Unity é mais conhecida aí quando você vai utilizar aí tanto para jogos como para realidade aumentada, né? Então já tive alguns projetos aí que o pessoal desenvolveu na pós de educação envolvendo realidade aumentada, que foi utilizada a Unity, né? E projetos de jogos em geral também aí, a Unity é uma das melhores ambientes aí para o desenvolvimento de aplicações mobile, né? Corona, né? Ele foi um framework que, quando surgiu, até tinha bastante força, mas depois não foi tão bem aceito pelo mercado, né? Ele é um framework muito plataformas aí, né? É utilizado para criar games e apps, né? Eu já vi bastante gente criando games com ele. App eu nem vi tanto, né? Então ele também disponibiliza aí a possibilidade de você criar aplicações aí para Apple, iPhone, iPad, tablets e vários dispositivos aí. Como ele era um dispositivo, como ele é um framework um pouco mais antigo, né? E essas outras tecnologias estavam em alta na época que ele foi desenvolvido, ele disponibiliza a possibilidade aí para encapsulamento da sua aplicação aí dentro dessas diferentes
tecnologias, né? Flutter, né? Então, Flutter é um projeto aí da Google, é um framework baseado em Dart, né? Então, a linguagem de programação que se utiliza dentro dele é Dart. Ele disponibiliza várias bibliotecas aí de interface, tanto para Android, né? Então, a Android ele disponibiliza aquela biblioteca do Android nativa do Android chamada Material. Então, você consegue usar todos os elementos de interface nativos do Android, e quando você vai trabalhar com iOS, ele disponibiliza a biblioteca nativa do iOS, que é a Cupertino. Então, você consegue também usar parte de interface bastante semelhante aí aos aplicativos nativos, né? E ele consegue compilar, por enquanto, tanto para iOS quanto para Android. E já tenho visto aí vários grupos sobre o Flutter aí, e tenho visto coisa bem interessante no Flutter. Outra coisa que eu acho bacana no Flutter é que ele não é um framework tão pesado, né? Então você consegue trabalhar aí com não precisa de muito hardware para trabalhar com esse framework. E a proposta deles é também de você conseguir transformar em aplicação web, né? Eu não, até agora, pelo que eu vi, ainda está engatinhando essa questão de você conseguir desenvolver uma aplicação e compilar para a web no Flutter, né? E o core final seria web e até, por exemplo, Windows e Mac, né? Mas até agora o que eu vi que está funcionando bacana, que tem bastante gente usando, tem bastante exemplo, tem muito material sobre o assunto, para Android e iOS. Então ele tem, eu tenho visto coisas bastante interessantes aí, e ele conversa muito bem aí com APIs e outras funcionalidades aí que os aplicativos modernos utilizam. Uma coisa assim que eu particularmente fico meio pé atrás com o Flutter é a questão que, por exemplo, se você não tiver uma organização de código, não pensar muito orientado a objeto, não fizer uma programação muito organizada, o seu código vai ficar misturado lógica e interface no seu código, né? Porque tanto a interface como a lógica que vai acontecer dentro da sua aplicação é dentro do Dart. É um código Dart lá que você vai utilizar. Então, você vai ter que achar técnicas e pensar a sua aplicação como como dividir a sua aplicação, né? Então, é isso que o Flutter tem um ponto negativo. Se você não for um programador que já tem uma bagagem de orientação a objetos, tiver já uma organização de desenvolvimento tipo MVC ou outras técnicas para dividir o seu código muito apurada, você vai terminar fazendo um código muito bagunçado, um código muito macarrônico, que vai estar tudo misturado dentro do mesmo código. Mas isso também não é nada que, conforme você vai estudando mais a biblioteca, entendendo como pensar o desenvolvimento dos projetos, você não consiga resolver aí na hora do desenvolvimento do projeto. O Kiwi, né? O Kiwi, ele é um framework que ele utiliza uma linguagem chamada Kiwilang. Você consegue fazer aí muitas interfaces com ele. Só que o Kiwi, ele ainda tem pouco material
e ele, assim, não tem muitos elementos de interface específicos para mobile. Então fica um negócio assim de meio você está adaptando elementos de interface desktop para uma aplicação mobile. Ah, eu consigo fazer uma aplicação mobile usando o Kivy e o Python? Sim, porque ele tem uma máquina virtual. O legal do Kivy é que, por exemplo, para você fazer o que eles chamam de transpilação, você tem uma máquina virtual que você baixa no site do Kivy, chamado Bulldozer. E essa máquina virtual ela vai fazer a transpilação do seu código, do seu projeto, para gerar um APK. Eu fiz alguns testes, gostei assim da organização, porque toda a lógica de programação é Python, você vai trabalhar com Python, e toda a parte de interface você vai trabalhar nessa Kvelang. E essa Kvelang é muito parecida com o CSS, então a curva de aprendizado seria assim, para quem já desenvolve web, não seria tão forte, né? Porque você já conhece, para quem já trabalha bem com CSS na web, pegar o Kvelang aqui vai achar muito próximo a ideia das regras lá, das formatações de CSS, né? Mas o que eu falei, o que falta nela, primeiro, eu achei pouca documentação, achei pouca gente trabalhando com isso, e falta você ter elementos gráficos realmente focados para aplicações mobile. Você consegue fazer até uma aplicação mobile dentro dela, mas você vai fazer aí um, um ajuste, né? Uma gambiarra, falando português claro, porque você vai pegar elementos aí de interface que seriam do desktop e adaptar isso para mobile. Então, nesse sentido, eu não gostei muito do Kivy. Não sei se mais alguém conhece o Kivy. Não conheço, não. Uma hora, se vocês fizerem aí, se vocês procurarem na internet, vocês até acham material, mas assim, eu procurei bastante para desenvolvimento mobile, do jeito que a gente está pensando, com qualidade, eu não achei nada muito robusto, por enquanto. E aqui as características, né, do desenvolvimento de aplicativos híbridos. Né? A primeira coisa é um desenvolvimento rápido. Né? Então, como eu uso a mesma base de código aí para várias aplicações, para diferentes aplicativos, então fica mais rápido de eu distribuir, né? De eu hospedar tudo isso aí numa loja, de eu distribuir para os meus clientes. Então, quando eu tenho aplicações que eu preciso ter um lançamento mais rápido, eu não tenho detalhes tão técnicos de questão de acesso muito específico a recursos do hardware do meu mobile, é uma possibilidade, né? Mas o que a gente poderia pôr num contraponto nisso, né? É que, como eu estou trabalhando numa região de fronteira, né? Não estou nem com o pé no iOS, nem com o pé no Android, eu vou fazer as coisas mais genéricas. E muitas vezes uma coisa que funciona bem num determinado SO não vai funcionar bem no outro, né? A gente já sabe, já tem experiência com isso com internet, né? Tem coisa que você faz, testa no Chrome, fica lindo, vai testar no Mozilla, vira uma desgraça, né? Testa em outro navegador, piorou, né? Então, assim, quando você tem um código para rodar em vários ambientes diferentes, você corre esse risco, né? Então, se o desempenho e o funcionamento, a capricho do funcionamento em ambas as plataformas foram um requisito muito forte, tem que ver se realmente compensa trabalhar com o híbrido.
unidade entre as interfaces, né? Apesar do designer que faz parte de um aplicativo híbrido ter que se preocupar com a adaptação de layout para diferentes tipos de tela, né? Hoje em dia, iOS e Android é razoavelmente padronizado. Então, você tem algumas diferenças, mas a lógica da sua interface não é tão diferente assim. Então, com isso, fica mais fácil de você pensar em interface para ambos os sistemas operacionais. O que pode acontecer é que muitas vezes um determinado elemento de interface vai ser exibido melhor no Android e não vai ter uma aparência tão bonita no iOS. Então, aí são as incompatibilidades aí de, às vezes, algum elemento de interface que nós utilizamos. Então, nesse sentido, quando você tem algo igual nós vimos ali com o Flutter, você tem a possibilidade de verificar qual SO você está rodando e trocar os elementos de interface. Ou, melhor ainda, você pode... o código em si é o mesmo, só que você pode trocar a biblioteca de elementos de interface para que você consiga ter uma melhor adaptabilidade dos elementos de interface nos diferentes sistemas operacionais, né? Então, isso aí é algo bastante interessante quando se fala em Flutter, né? Então, Flutter proporciona essa possibilidade. Agora, os outros ambientes de desenvolvimento de aplicativos híbridos, você já vai ter que fazer aí um equilíbrio aí para você tentar ter algo que funcione bem nos dois sistemas operacionais, aí fazer uma média, né, do que você vai fazer em cada sistema, né? Então, aí na contrapartida, né, na contrapartida, aí, a experiência do usuário não vai ser tão interessante, né? Porque o que acontece? Muitas vezes o usuário do iOS costuma com um padrão de funcionamento e um padrão de interface, e o seu aplicativo não vai estar 100% naquele padrão de funcionamento, padrão de interface. E também o do Android, né? Então, muitas vezes o usuário Android tem até um padrão aí de funcionamento, um padrão de interface que ele se acostumou, e quando ele rodar a aplicação híbrida, ele vai notar um pouco a diferença. No Android, isso é um pouco menos, eu particularmente acho um pouco menos complexo, porque eu já tive diferentes aparelhos aí Android, né? Já tive aparelhos da Samsung, já tive aparelhos da Xiaomi, tive aparelho da LG, e cada um desses aparelhos o Android termina sendo um pouco diferente. Ele não é a mesma coisa. Dizer que se eu pegar 3 aparelhos de marca diferente, o Android vai ter as adaptações aí do fabricante do seu hardware, né? Ele vai ter algumas modificações. Então, a experiência de interface do usuário também do Android, se ele usa diferentes aparelhos ou se ele troca aparelho ao longo do tempo, ele vai perceber as diferenças. Então, de repente, ele está mais adaptado a diferentes funcionamentos de diferentes interfaces do que o usuário de iPhone, né? Porque o usuário de iPhone é o iPhone e acabou, né? Não tem... só vai ter diferença quando você trocar o aparelho e vier com um sistema operacional mais moderno. Então, tudo isso que você tem que pesar na hora de você pensar que tecnologia, que técnica de desenvolvimento você vai usar na sua aplicação, né?
Lembrando que você também tem que pensar muito no seu público-alvo, até para você saber que tipo de aparelho seu público-alvo usa, né? Então, seu público-alvo é um público-alvo que vai ter smartphones de última geração, tanto Android como ter possibilidade de ter um iPhone. Seu público-alvo é um público que usa mais smartphones básicos. Então, tudo isso você tem que pensar na hora que você for aí trabalhar aí no desenvolvimento da sua aplicação. Então, aquilo que a gente está colocando aqui. Na realidade, não existe uma solução que seja definitivamente melhor do que a outra. Cada projeto, né? Então, cada projeto vai ser aí o norte, né? Os requisitos do projeto que vai nortear, né? Vai nortear aí o que tecnologia você vai desenvolver. Então, dizer que seus problemas acabaram, a partir de agora você vai desenvolver tudo que você pensa em mobile, em Flutter ou em PhoneGap, essas coisas, é complexo, né? Tudo vai depender aí do escopo do seu projeto. O que for melhor para o seu projeto vai ser o que vai ser utilizado. E nessa parte é complicado para a gente, né? Porque você tem que cada dia mais ficar conhecendo novas tecnologias, estudando, mesmo as tecnologias que você já conhece, já evolui, você se vê louco o tempo inteiro, né? Porque é muita coisa. Sinceramente, gente, é muita coisa. A gente não dá conta. Mesmo você falar, ó, vou me especializar em web. Web hoje, tanto de framework, tanto de tecnologia que tem surgindo, tanto de coisa que está acontecendo dentro da web, deixa qualquer um maluco. Se for para mobile, mesma coisa. Então, assim, a gente tem que ter aí uma visão geral, né, do que existe no mercado, ter uma visão geral dos projetos que a gente vai tocar aí dentro, seja como um desenvolvedor autônomo, ou seja, como um funcionário aí, conhecer um pouco do que a sua empresa trabalha, para você começar a escolher aí o que você vai focar nos seus estudos aí, né? Você vai focar em realmente entender profundamente, porque senão você começa a ficar doido com o negócio, que é muita coisa. Sinceramente, olha, para quem está no mercado, eu tiro o chapéu, viu? Porque a velocidade que o mercado está andando, está mudando, está deixando todo mundo louco. Então, aqui nós vamos ver aí quando o aplicativo nativo pode ser ideal, né? Então, primeiro cenário, ele requer configurações complexas, designs mais complexos e um desempenho melhor. Apps de jogo se encaixam nessas necessidades, por exemplo, ou apps aí de bancos, apps aí que utilizem muitas funcionalidades e consumam muito recursos aí do celular, né? Aplicativos altamente adaptados à usabilidade da plataforma e à experiência do usuário, né? Então, assim, quando você vai pensar em user experience ou design de interface, aí você vai ter mais recurso aí dentro do nativo também. Integração com tecnologias mais complexas, né? Então, além de eu poder usar todo o meu hardware, então vejam que tem tecnologias complexas igual realidade aumentada e realidade virtual, que eu dependo de uma comunicação muito forte com hardware, dependo de consumir muito recurso de hardware, e isso aí termina sendo decisivo aí na hora de eu pensar em uma aplicação nativa, né? E outra coisa também, né? Daí já entra a questão. Tudo isso, todas essas funcionalidades aí, todas essas personificação
da minha aplicação vai gerar um projeto mais caro, porque daí eu vou ter que ter um desenvolvimento para Android e outro desenvolvimento para iOS, né? Então, tudo isso vai impactar no custo aí de desenvolvimento, né? Porque eu vou ter, ou seja, duas equipes trabalhando em paralelo, né? Uma equipe desenvolvendo iOS e outra equipe desenvolvendo Android, ou eu vou ter equipe aí que vai ter que desenvolver um e depois desenvolver outro, né? De qualquer maneira, o volume de trabalho gerado vai ser um volume de trabalho grande. Vou ter que ter máquinas com mais recursos, porque os ambientes de desenvolvimento nativos consomem mais recursos, né? No caso do iOS, eu vou ter que ter até equipamentos aí, seja notebooks ou desktop Apple, né, para poder baixar o ambiente de desenvolvimento para desenvolvimento. Então, tudo isso vai impactar em custo, né, gente? Então, se os donos do projeto não tiverem problema quanto a custo, eles podem exigir aqui tudo isso aqui. Então, isso que eu sempre falo para vocês. Tem que fazer um processo de levantamento, de análise muito forte aí na hora de você optar, porque se no meio do projeto você descobrir que você utilizou uma tecnologia que não atende o que você precisava, você voltar atrás e começar do zero é muito complexo, né? Isso fora um desperdício de tempo e dinheiro, né? O aplicativo híbrido, qual é o meu cenário para o aplicativo híbrido, né? Quando eu quero um design mais simples, né? Um design mais enxuto, um design que não utilize tantos recursos aí específicos do sistema operacional. Quando eu preciso de um custo mais enxuto, né? Então, eu não tenho duas equipes de desenvolvimento ou eu não quero gastar X horas da equipe de desenvolvimento, então eu vou diminuir o tempo de desenvolvimento, porque o mesmo código vai servir aí para os dois sistemas operacionais. Então, com isso, eu consigo aí uma redução de custo, né? E outra coisa também é a questão aí do agilidade, né? Então, muitas vezes, o que eu posso fazer? Eu posso pensar o meu aplicativo híbrido como pensando em desenvolvimento ágil, apresentar o meu aplicativo híbrido para um primeiro teste para o cliente, o primeiro sprint, né? Então, ser um dos sprints, um dos primeiros sprints, entregar aí um protótipo, né? Para que o cliente teste, verifique se as funcionalidades como tal, o que ele gostaria que melhorasse, que não melhorasse. A partir desse teste, aí eu partiria para um desenvolvimento nativo. Então, é uma possibilidade também pela agilidade, né? Então, gerar um protótipo inicial para validação de conceito com um aplicativo híbrido, ou eu quero resolver algo rápido, ou quero resolver algo, vou desenvolver um app aí para um determinado evento. Então, existem eventos aí, Rock in Rio, alguns eventos grandes aí, tem app para compra de ingresso, para ver programação, mapa, uma série de coisas, e é coisa que é rápido, né? Jogo rápido, tem que estar pronto rápido. Então, aí, um aplicativo híbrido pode ser interessante. Um PWA, quando que um PWA pode ser bom? Então, quando o aplicativo é utilizado periodicamente, como um check-in semanal, pagamento, estacionamento,
outras coisas. Então, quando você não tem operações muito complexas, você tem um uso, mas esse uso não é muito complexo, né? E muitas vezes, quando você quer uma aplicação um pouco mais leve, então, por exemplo, o meu cliente não tem um celular tão poderoso, ele tem um smartphone básico lá, então eu posso dar a opção para ele rodar um PWA também, que roda com conexões mais lentas e que roda também bem em smartphone que não tem tanto poder de processamento. Até porque você vai utilizar os recursos aí do browser para fazer aí todas as operações e boa parte do processamento vai ser dentro do servidor, né? Então, simplesmente você vai enviar a requisição do seu aplicativo e o seu aplicativo vai exibir aí o resultado da processamento de um servidor, né? Então, aqui nós teríamos aqui uma pilha de tecnologias, né, do app, né? Então, quando eu tenho um app nativo, o app nativo ele vai conversar diretamente com o meu sistema operacional, né? Então, isso promove aí um funcionamento muito melhor e menos camadas aí para que haja processamento nessas camadas, né? Então, quando eu tenho um app do tipo híbrido, eu vou ter aqui a visualização web embutida, a visualização da interface do usuário embutido, o acesso nativo ao hardware embutido, né? Eu vou encapsular tudo, eu vou pegar aqui todo o meu código HTML, CSS, JavaScript que eu tenha produzido, vou encapsular esses elementos aqui, vou criar um app encapsulado com que vão ter esses elementos aqui que vão fazer a conversa entre o sistema operacional e devolver algo para o que eu produzi, para que eu dê uma experiência para o meu usuário de como ele estivesse usando um app nativo. Então vejam que eu já tenho aqui uma série de elementos aqui que vão pesar mais, aí, vão gerar mais processamento e muitas vezes essa comunicação e esse processamento, essa conversa aqui não vai ser tão eficiente igual o do meu app nativo. O web app basicamente ou PWA, vai ser aqui uma página web que vai conversar com o meu browser, né? Então todas as requisições dela vão acontecer com o browser e o browser vai fazer essa comunicação aí com o sistema operacional. Então, eu vou ter a camada de browser aqui, toda a complexidade de eu ter um browser aí conversando com o meu sistema operacional e as possibilidades existentes de o browser acessar aí recursos do sistema operacional, porque, como nós sabemos, nem todos os recursos do sistema operacional podem ser acessados diretamente pelo browser. Então, aqui, cada tecnologia tem suas vantagens e desvantagens. Você vai ter que analisar o que é melhor para o seu cenário e dentro do melhor para o seu cenário você vai escolher o que você vai trabalhar. Então, aqui, alguns itens para o desenvolvimento de aplicativo nativo, coisas que podem ser positivas ou negativas aí para o meu desenvolvimento nativo, né? Então, eu vou
ter uma linguagem, um ambiente específico para cada plataforma, né? Na área de experiência do usuário, experiência de interface, eu vou ter aí a possibilidade de fazer designs mais sofisticados e mais adaptados aí às diferentes plataformas, né? Então, eu vou ter, como isso vai estar mais integrado, não vou ter que usar pacotes de fora para fazer essa adaptação, isso vai ser bastante transparente, né? Eu ter uma boa experiência de usuário, uma boa experiência de interface vai ser transparente aí na hora que eu estiver desenvolvendo um aplicativo nativo. As funcionalidades, vou conseguir utilizar todas as funcionalidades do meu hardware e do meu sistema operacional, né? Porque eu tenho à disposição métodos e objetos específicos para tudo que eu tenho dentro do meu sistema operacional, então eu consigo acessar tudo. Com isso, eu vou ter uma integração maior, né? Então, todas as funcionalidades de hardware e do dispositivo vão estar altamente integradas aí ao meu aplicativo, né? Então, vai ser um funcionamento bastante eficiente aí com o meu aplicativo, porque eu consigo uma comunicação muito mais eficiente com os recursos de hardware e de sistema operacional. Distribuição é feita via lojas, né? As lojas de app, então a Play Store e a Apple Store. E se eu quiser fazer a atualização dos meus apps, essa atualização também vai ocorrer via loja de aplicativos, né? Então, tem aplicativos que fazem atualizações automáticas, mas mesmo pela atualização automática, você vai ter que, ele vai chamar a abertura aí da loja de aplicativo para ser feita essa atualização. Então, essas seriam aí as características gerais aí de quando eu tenho uma aplicação nativa. Quando eu tenho uma aplicação híbrida, o desenvolvimento, eu vou ter a vantagem de um mesmo código ser, a mesma base de código ser utilizada aí para os diferentes sistemas operacionais. Seja iOS, seja Android, dependendo até internet, eu vou usar a mesma base de código, às vezes com poucas modificações, né? Então, experiência de usuário, experiência de interface, né? E a interface de usuário, essas vão ter algumas limitações aí, né? Porque eu vou estar usando o meio do caminho, né? Eu não vou estar altamente especializado dentro de um sistema operacional, dentro dos recursos do sistema operacional. Então, aí eu vou estar fazendo aí algo que fique razoavelmente, seja em um, seja em outro. Então, experiência de usuário, experiência de interface de usuário vai ter aí algumas limitações devido ao cenário que eu não estou trabalhando com algo específico, estou trabalhando com algo aí que tenta fazer um meio termo aí nas diferentes plataformas, né? As funcionalidades aí, você consegue até acessar a maior parte das funcionalidades do sistema operacional, mas como você tem aí uma camada de comunicação entre a sua aplicação e o sistema operacional, você tende a ter um menor desempenho aí, né? Porque essa camada vai desenvolver, vai consumir processamento, tendo de consumir alguns recursos aí que
realmente vão impactar no seu desempenho de aplicação, né? Com isso também, aquilo que nós falamos, né, na questão da integração, né, se a minha aplicação pode ser altamente integrada, ela até é, mas vai apresentar algumas limitações, porque, às vezes, para eu fazer uma determinada acesso a um determinado recurso num sistema operacional funciona de um jeito, no outro sistema operacional funciona muito diferente, e como eu vou estar trabalhando com meio termo, muitas vezes esse meio termo aí, essa ponte aí que vai estar sendo feita, ela não consegue me disponibilizar todos os recursos do hardware que eu gostaria de estar utilizando. Mesmo os aplicativos híbridos, né, são encapsulados, né, eles vão gerar um APK, é feito encapsulamento do seu código, esse encapsulamento do seu código vai gerar um APK, esse APK ele pode ser distribuído, aí, geralmente ele é distribuído pelas lojas de aplicativos, né, pelas App Store. Para isso também você vai ter que fazer todo um processo de validação do seu aplicativo para que ele seja distribuído através aí da App Store. Por quê? Ah, mas eu posso distribuir meu aplicativo fora da App Store? Posso, mas aí você não vai conseguir monetização, o usuário vai ter que desabilitar diretivas de segurança do aparelho para conseguir instalar seu aplicativo, então é um pouco mais complexo aí distribuir aplicativos fora da loja de aplicativos, né? E os updates também é a mesma coisa, né? Vão acontecer aí dentro da loja de aplicativos, seja por verificação e existe uma nova versão e instale a nova versão, ou seja, porque você teve curiosidade, abriu a loja de aplicativo e viu que tem uma nova versão do aplicativo. Então, tudo vai acontecer aí dentro da loja de aplicativo. O PWA, né? Então, as características de PWA. Então, desenvolvimento nos modos da construção de uma página web, né? Então, aqui você vai utilizar recursos aí de desenvolvimento web. A única coisa que você vai ter que analisar aí adaptações que você vai ter que fazer aí de interface para que ele funcione no mobile. Na experiência do usuário, na interface de usuário também você vai ter aí várias limitações, né? Porque você não tem bibliotecas específicas, você não consegue acessar bibliotecas específicas do sistema operacional relacionadas às interfaces, né? Mas, consequentemente, aí você vai poder aí ter aí uma interface mais leve e adaptável, né? Não vai ser uma interface que seja 100% compatível com o seu sistema operacional, mas hoje, respeitando aí os padrões de desenvolvimento web, aí, os padrões, as boas práticas de interface web, você já consegue bastante beleza na sua interface. Hoje em dia você consegue aí, dependendo do sistema operacional, logicamente, né? Então, por exemplo, quando eu tenho Android, o Chrome me dá acesso a mais recursos aí de funcionalidades do meu Android, do meu sistema operacional, do meu hardware, né? Já o navegador do iOS já não dá tantos recursos aí de acesso às funcionalidades. Então, você tem até um certo nível de acesso às funcionalidades do seu sistema operacional, mas isso também vai depender aí do seu navegador aí e do seu sistema operacional.
Então, a integração, mesma coisa. Então, você vai ter aí um certo acesso aí às funcionalidades, né? A maioria das funcionalidades. No Android o acesso é maior, no iOS esse acesso é um pouco menor. E mesmo no Android você vai ter ainda algumas limitações aí, muita coisa que você vai acessar, você termina tendo que ele vai utilizar um app específico dele para atender aquela sua requisição. Então, aqui, a gente pondo na balança as forças, né, os pontos positivos de cada coisa. Né? Então, o aplicativo nativo, eu vou ter questões de experiência de usuário e interface de usuário nativos, né? Então, isso vai proporcionar uma experiência geral para o usuário muito melhor, configurações mais robustas, né? Conexões com as APIs aí nativas e maior integração com o smartphone. Então, quando eu precisar dessas características, a, a ideia do nativo seria bastante interessante. Os aplicativos híbridos, né? Redução de custo de desenvolvimento, porque eu vou ter menos horas aí para desenvolver, vou ter uma base de código menor, desenvolvimento mais rápido, justamente porque eu vou ter aí uma base de código a ser desenvolvida muito menor, né? A possibilidade de reutilização de código, né? Então eu posso utilizar códigos aí em vários projetos aí, em diferentes plataformas. E ferramentas para integrações com APIs. Né? Então, vou ter aí mais uma camada, aí, né? Vou criar uma camada entre a minha aplicação para ser feitas as integrações com as APIs. Né? Então, isso aí pode diminuir um pouco do meu desempenho quando eu tiver que consumir muita API dentro do meu aplicativo híbrido. Né? Aqui, o PWA, né? Então, o PWA, ele não precisa ser instalado, ele vai gerar aí um atalho na área de trabalho, vai criar uma pasta lá com os arquivos básicos dele, né? E vai deixar alguma coisa no cache do aparelho para dar aquela primeira impressão de funcionamento mais rápido. Com isso, como boa parte da processamento dele vai ocorrer do lado do servidor, eles terminam se tornando mais leve para o usuário, né? Então, na verdade, o PWA ele só vai enviar requisições e receber respostas para montar essas respostas dentro da aplicação do lado do usuário. Então, isso deixa a aplicação mais leve, mas em contrapartida você precisa de conexão web o tempo inteiro. E ranqueiam mais facilmente. Então, como eles são sites, né? Então, quando eu vou fazer busca, eles terminam aparecendo de maneira mais rápida, de maneira melhor classificada aí nas minhas buscas aí no Google da vida, né? Então, fatores para se considerar quando eu estou fazendo aí o meu desenvolvimento, né? Então, no aplicativo nativo, né? Custo de investimento mais elevado, requer múltiplos times e múltiplas plataformas. Então, aqui, basicamente, está impactando em custo, né? Então, o aplicativo nativo você tem um impacto em custo aí considerável quando você quer fazer um aplicativo
de alta performance e de alta complexidade. E se ele é de alta complexidade, termina sendo um dos fatores que podem encaminhar para o desenvolvimento de aplicativo nativo. O aplicativos híbridos, né? Então, a velha história, desenvolvimento traz limitações, né, de desempenho, devido ao acesso não transparente ao hardware do dispositivo, né? Então, como você tem que trabalhar com camadas aí, e são construídas camadas aí para gerar um APK, essas camadas elas não têm um acesso total ao sistema operacional e também cobram um preço aí de processamento e tempo de resposta. Então, isso vai impactar no seu desempenho. No PWA, então você vai acessar as funcionalidades que são permitidas, né, pelo seu navegador, né? Consequentemente, como o navegador do iOS não dá tanto acesso às funcionalidades do iOS, né? Então, aí no iOS isso vai ser mais crítico ainda, né? E as questões de interface, experiência de usuários também são bastante limitadas. Então, isso aí são os fatores que você tem que considerar. Então, acho que esses dois quadros que nós vimos aí são quadros aí que a gente tem que pôr na balança na hora que nós estivermos pensando em que tecnologia usar aí num projeto. Então, aqui alguns exemplos, né? Então, nativo, né? Então, Pokémon Go, o Google Maps, o WhatsApp, o híbrido da Amazon, né? Então, na Amazon, desenvolvimento híbrido, o OneNote, desenvolvimento híbrido, e PWA, aqui nós temos alguns exemplos aqui também de grandes aplicativos, né? Grandes empresas que fizeram a opção por essa tecnologia, né? Então, assim, o que é interessante, de repente, como exercício para vocês, os nativos todo mundo já conhece, mas de repente vocês utilizarem um app híbrido e um PWA para vocês observarem as diferentes experiências, né? Na hora de utilizar a aplicação, até para vocês falarem, essa experiência aqui ficou ruim num PWA. Fazer tal coisa ficou ruim no aplicativo híbrido. Vocês terem um pouco aí, e vocês entenderem até as funcionalidades que são oferecidas em cada um dos aplicativos para vocês falarem, não, legal, quando eu quiser oferecer esse conjunto de funcionalidade, eu sei que em PWA vai funcionar legal. Eu quero esse conjunto de funcionalidade, eu sei que no híbrido vai ser legal. E nativo, a gente sabe que tudo que é possível de ser feito dentro do meu sistema operacional, o nativo vai oferecer. Então, não tem grandes segredos. Beleza, gente? Dúvidas? Comentários? Tranquilo, professor. Eu estava vendo outro dia os Correios e eles têm acho que é uma Progressive Web App, que eles notificam sobre sua encomenda, e aí fica bem mais fácil de acompanhar. Legal. Achei interessante. Além do código que eles já disponibilizam, tem a instalação também. Entendi. Porque daí o que acontece? Na verdade, ele vai disparar uma requisição com o código, né? E vai devolver o status. Então, esse PWA simplesmente ele só vai mostrar o status, né? E o status depende do estado lá que foi comunicado ao servidor. Então, é bem legal.
Então, assim, então vejam que aí é um cenário que o PWA funciona bem. Se eu tivesse posto um híbrido ou um nativo, de repente eu estou usando aí uma marreta para matar uma formiga, né? Então, é tudo isso que a gente tem que pensar. Beleza? Beleza. E mesmo o site deles era ruim de acessar antigamente, né? Acho que eles reformularam a plataforma e tudo mais, mas antigamente era bem ruim. Tem várias plataformas aí que o pessoal está reformulando, né? Está se atentando a questões aí, tanto de funcionamento, segurança, experiência de usuário, estão melhorando, né? Eu vi isso aí, várias plataformas que eram muito ruins realmente e que o pessoal tem procurado melhorar bastante. Pessoal, tranquilo? Opa, beleza aqui, professor. Então, eu vou encerrando por hoje, certo? Vocês terem um tempinho a mais aí para vocês tomarem água, jantar, dar uma esticada, porque hoje vocês têm as duas últimas também, né? Ah, hoje não, professor. É segunda. Ah, sim, segundo. Mas, de qualquer maneira, dá para vocês trabalharem um pouco aí no CCC de vocês, fazerem outras coisas aí, né? Beleza? Ah, sim.